Bom, então é o seguinte, vocês vão produzir um jornal, né? E aí, o que você pesquisou, o Sidney? O que um jornal tem que ter? Bom, o jornal, ele é dividido internamente em muitas seções, né? Eu Uhum. botei todas, Então, assim. fala pra gente. Falar algumas, as principais, né? Uhum. Notícias locais, notícias internacionais, esportes, política, classificados, entrevistas, entretenimento, arte e cultura, eventos, guia de televisão, sociedade, etc. Se eu falar, professora, se eu falasse todos, eu acho que eu ia tirar uns 10 minutos. Sério, fala mais umas quatro aí que você achou. Colunas de opinião, cartas de leitores, Aham. vamos ver, negócios e economia, meio ambiente. Pois é, aí, o que acontece? Tem coisa, o Caio, coitado, ele tá... Ô, Caio, você tá me escutando? Ih, travou, morreu. Aí voltou. Voltou, Caio? Tá escutando. Você tava tudo embaçado. Tem algumas coisas, gente, que é muito característico do jornal e que é muito importante colocar. Se, por exemplo, você não tinha falado da carta do leitor, é importante falar a carta do leitor é muito importante, porque é o comentário de um leitor sobre alguma coisa que aconteceu, que foi publicado num jornal passado. Como a gente vai ter um jornal só, não vai ter o jornal passado, essa carta do leitor fica complicada de se fazer, a não ser, por exemplo, que vocês inventem tipo um assunto que foi abordado no jornal anterior, uma notícia, uma matéria, e aí tem comentários do leitor. Então, gente, eu preciso que vocês definam quais seções do jornal vocês vão colocar. Lembrando, gente, que eu quero? Eu não quero nada fictício, eu quero tudo real. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Por exemplo, Professora, vai ser um jornal virtual ou vai ser um mesmo, assim, físico? Que... ele não vai ser físico porque não tem como vocês me entregarem. Eu queria que vocês montassem como se ele fosse para ser impresso. Porém, vocês vão me enviar o arquivo dele, como é que ele ficaria caso ele fosse impresso. Não vai ser, sabe? Ele não vai ser impresso porque não tem como vocês entregarem, né? Entendeu? Então, eu quero que a gente já defina, vou anotar aqui. Agora eu anoto tudo em post-it que eu vou colando aqui, gente, na minha parede, porque se eu colar no caderno eu não lembro. Agora, quando eu coloco no post-it, eu lembro. Eu quero que a gente defina o que vai ser colocado nesse jornal. Parei falando outra coisa. Eu não quero nada fictício. Eu quero que, por exemplo, notícia é a base de um jornal. Só que vocês vão pegar notícias de algo, de coisas que aconteceram. Então, tipo, ontem a gente, não sei se vocês viram, mas a notícia de mais um menino negro da favela e tomou bala perdida. Não sei se vocês viram isso. Então, esse é o fato. Mais uma criança negra da favela foi vítima de bala perdida. Então, vocês vão criar a notícia. Vocês vão... Oi? A gente tem que criar a notícia, tipo, da nossa cabeça, a gente pode pegar de outra pessoa. Não, vocês vão criar da cabeça de vocês, baseado em fatos reais. Então, qual é o fato? O menino que faleceu. Aí, gente, eu já ensinei vocês a escreverem uma notícia. O primeiro aí tem que ter o título, né? Que é chamativo, que pode ser, por exemplo, mais uma criança negra vítima da violência nas favelas, por exemplo. Aí o primeiro parágrafo é:
o que aconteceu, com quem, quando, onde. Você tem que responder aquelas que são 5 perguntinhas, que é a base de toda notícia. Toda notícia ela vai começar com essa lead. E depois vocês desenvolvem. Então, vocês vão ter que ir lá buscar o que aconteceu, com quem que é a criança, onde, eu não lembro qual favela que aconteceu, quando, não sei se foi ontem ou antes de ontem. Então, tudo isso, aí, por exemplo, houve uma repercussão. Aí, nós desenvolvedores podem falar que houve uma repercussão, já que não é o primeiro menino este ano que morre, nanana. Então, vocês vão desenvolver a notícia. Ou seja, vocês vão lá, gente, é trabalho jornalístico mesmo. Vocês vão atrás de matéria, só que vocês vão atrás como, gente? Virtualmente. Em nenhum momento vocês vão sair da casa de vocês ou coisa do tipo. Outra coisa, o jornal sempre traz fotografia. Então, vocês vão ter que ir atrás de fotografia. Na internet, copiar, colar, e tem que colocar a fonte, tá, gente? Deixa eu dar um livro aqui. Peraí, gente. Tô com um livro aqui. Daqui a pouco eu passo para vocês. Vocês trabalharem essa questão do... Ai, gente. Da legenda. Você tem que, tipo, vocês tiraram a foto do jornal Folha de São Paulo. Tem que colocar a foto. Vocês vão pegar, recortar a foto, colar no jornal de vocês, vão colocar fonte. Folha de São Paulo, tem que colocar a data, tá? Tudo aquilo que vocês tirarem de outro lugar, vocês vão colocar a fonte. Outra coisa, quem vai escrever a matéria, por exemplo, sobre esporte é o Caio, tá? Aí, a notícia ou a reportagem sobre o jornal. Aí vocês vão colocar o título, por exemplo, volta do Campeonato Brasileiro. Parece que eles estão querendo voltar. Não é Campeonato Brasileiro ou Campeonato Mineiro, gente? Estão querendo voltar com o campeonato. Eu não entendo nada de futebol. Enfim, vamos pensar que é o Campeonato Mineiro. Porém, ontem eu escutei, agora não lembro, acho que é mineiro mesmo. Porque a gente parou no mineiro, né? Eles estão querendo voltar com o Campeonato Mineiro, porém, em Belo Horizonte, teoricamente, está com tudo fechado. O Calho fechou tudo. Então, ele não vai abrir estádio. Eles querem voltar com o campeonato, mas sem torcida, óbvio, né? E aí, talvez, os jogos podem ocorrer em Brasília, porque lá tá liberado. Mas vamos dizer que o Calho vai escrever a matéria. Volta do Campeonato Mineiro. Aí tem o título, e embaixo sempre tem assim, por, e o nome do jornalista. Aí você por, Caio, qual que é o seu sobrenome? Joaquim. Joaquim não é sobrenome não, menino, é segundo nome. Então, professora. Qual é o seu nome todo? Caio Joaquim? Sério, seu nome é Caio Joaquim? Ué. Gente, tem 3 anos que eu dou aula pra você, não sabe que seu sobrenome. Na verdade, não sei sobrenome. Brincadeira, professora. Caio Tadeu. Caio Tadeu, sabia. Então, se pode colocar por Caio Tadeu. Entendeu? Sempre tem, a pessoa sempre tem que... Vocês vão sempre assinar aquilo que vocês estão fazendo. Entrevista. Aí, gente, eu quero uma entrevista real. Com quem eu vou entrevistar? A gente não sei, entrevistar a avó, a mãe, a tia, pelo telefone, pelo WhatsApp, sei lá, tem que ter algum motivo para a entrevista, né, gente? Por exemplo, vocês querem pegar, a avó de vocês não estão saindo de casa. Vocês pegam uma avó aí e fazem uma entrevista para ela, para saber como é que está sendo para a terceira idade. Mas faz uma reportagem sobre como a terceira idade está lidando com a Covid-19. Então, vocês vão fazer toda uma reportagem e aí querem fazer uma entrevista. Vocês vão pegar a avó de vocês e façam perguntas. Isso é facinho, minha avó mora comigo. Não, tipo, eu só tô dando um exemplo, tá, gente? Vocês não tem que fazer exatamente aquilo que eu estou sugerindo. Eu só tô dando sugestões para vocês começarem a visualizar como vai ser o jornal de vocês. Eu vou fazer essa. Minha avó mora comigo mesmo. Não, aí fica mais fácil. Com relação a reportagens, por exemplo, quero fazer uma reportagem.
Aí quem for fazer reportagem tem que buscar, vocês não podem tirar coisas da cabeça de vocês. Porque, gente, o jornal, ele é informativo. Nós só ficamos sabendo o que acontece no Brasil, no mundo, em Belo Horizonte, através do jornal. Seja jornal impresso, seja jornal na televisão, seja Então jornal na internet. A reportagem tem que ser real? Tem. O que é uma reportagem real? Então, é isso que eu queria Não, saber. na verdade, Pode vou pegar mudar de minha algum lugar? pergunta. O que é uma reportagem que não é real? Não seria real. É criada por a gente, sei lá. Mas a reportagem tem que ser criada por vocês. Por que eu Faustão não, por morre exemplo? no O que furacão. Ah, tá. seria? Com um tema real. Com um tema que Me fala acontece um com a tema que gente. não seja real. Sei Faustão lá, ué. morre no furacão Ima. Eu não quero que vocês inventem, entendeu? Por exemplo, se querem fazer uma reportagem sobre. De ler uma série de reportagens agora no livro sobre tecnologia e o adolescente, né? Pode ser sobre isso também, apesar de que eu estou começando a achar. Não sei se é porque eu trabalho com vários livros didáticos, eu estou começando a achar um saco o mesmo assunto, sabe? Como se vocês só se interessassem por tecnologia, que pode ser uma reportagem também. Os jovens só se interessam. O que é isso? Não, muito bem. Muito bem. Os jovens só se interessam por tecnologia, por exemplo. Os jovens de hoje só. Entendeu? Pode ser também. Uma matéria. Gente, todo livro didático tipo, de nono ano tem aquele monte de texto do adolescente, a tecnologia, o adolescente e as redes sociais. Eu pelo menos, já estou cansada, não sei se é porque eu trabalho com vários livros didáticos, não sei. Não, É gente, porque eles só gostam de reclamar, pô. Não é tão ruim assim. vocês podem pegar qualquer assunto, desde que, quero falar sobre, sei lá, o mercado de trabalho na pandemia, por exemplo. Só um tema. Vocês vão ter que procurar sobre o assunto. Entendeu? Vocês vão ter que procurar sobre o assunto. E aí é o seguinte, gente. Eu comecei a passar para vocês, só que a gente não expliquei ainda, a gente não conversou muito ainda, sobre o discurso citado nos textos jornalísticos. Né? Eu comecei a passar na última aula sobre isso. O que é o discurso citado nos textos jornalísticos? Quando você faz uma matéria ou faz um. Que foi? Caiu no Sidney. Quem que é esse? É o Pedro. Por que você colocou o Pedro, gente? Tá de zoeira. Esse é seu grupo de anotação? Eu também tenho um grupo, só que chama Minhas Coisas. Eu estava falando, gente. Tá sobre o discurso citado. Toda vez que vocês criam uma notícia ou criam uma reportagem, você traz a voz de um outro para dentro do seu texto. Deixa eu falar agora sobre as notícias. Vocês estão conseguindo entender, gente? Ainda bem que o Sidney está anotando tudo, né? Espero que esteja anotando tudo. Porque vocês estão entendendo, mas na hora de produzir, vocês podem esquecer. Na notícia, normalmente, gente, eu vou trazer o discurso direto. Vamos pegar uma notícia aqui na internet para eu compartilhar com vocês. Vou pegar o G1 aqui. Olha aí que tá rolando o G1. Professora, já tem 2 tópicos de notícia, professora. Pra você ter uma ideia. Muito bem. O Eu quê? coloquei G1, foi para o G1 2013. Tô querendo saber de notícias de... Vou pegar G1 MG.
Peguei um bem aleatório aqui, gente, que nem tem nada a ver com Covid. Vamos lá. Então, vamos lá. Não tem nada... Aí tá lá, gente, Aí, gente, para vocês terem uma ideia. Primeira coisa, gente. O jornal que vocês farão, ele, por mais que ele não seja impresso, eu quero num formato que seja impresso. Então, não é esse formato de internet. Por que eu não quero esse formato de internet? Porque para ter seu formato de internet, vocês vão ter muito mais trabalho. Porque é link, é não sei mais o que, é não sei mais o que. Então, eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero um jornal mais simples. O jornal escrito, impresso, escrito é ótimo, né? O jornal impresso, ele é mais simples. Então, mas, ao mesmo tempo, tem coisas aqui que a gente precisa analisar. Eu tenho notícias. Aí, seja notícia... independente da sessão. O Sidney citou aí algumas sessões, independente da sessão que vocês vão trazer a notícia. Lembrando, gente, sempre que a notícia de capa, porque sempre tem a capa do jornal, não é? A notícia da capa, ela sempre é a maior e a que mais chama atenção. Então, vocês vão ter que pegar alguma coisa, por exemplo, na semana, que tenha chamado mais atenção aí para poder publicar, tá? Professora, aí essa pode ser pegada da internet? Não, vocês vão criar. Tudo vocês vão criar. Não. Gente, presta atenção. O que acontece? Vocês... vai dar um pouquinho de trabalho, porque vocês vão ter que pesquisar e produzir. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo é difícil e ao mesmo tempo é fácil. Porque, por exemplo, se você joga lá notícias sobre o futebol mineiro, aí você vai jogar, você vai achar um monte de coisas. Você vai ter um monte de coisas prontas que você só vai recriar. Entendeu? Com as suas próprias palavras. Entendeu? Você vai mudar um verbo, porque os fatos, os dados, vocês não vão ter tanta dor de cabeça. Na hora que vocês jogam notícias sobre futebol mineiro, tá? Você vai ver um tanto de coisa, vai pegar uma lá, aí o que de fato aconteceu. E os dados já estão prontos aí na internet. O que vocês vão ter que fazer é o quê? Produzir o texto, mas os fatos, os dados estão ali. Inclusive um exemplo, tá? Então, tá assim, ó, carro em chamas desce rua em Contagem, na Grande BH. Gente, o que vocês precisam entender na notícia? O título em si, ele é de destaque, né? E ele já é explicativo, eu já sei o que aconteceu. Lembrando sempre, gente, que as notícias, a reportagem, os títulos, os verbos estão sempre no presente, tá? Ainda que isso tenha acontecido, já tenha acontecido quando a matéria foi publicada, os títulos sempre em presente. Então, carro em chamas desce em Contagem, na Grande BH. Aí, normalmente, eu tenho um subtítulo. Incidente foi na rua Geupira, no bairro Novo Eldorado. Não houve vítimas. Vocês entendam também que a notícia é algo curto, rápido, sem muito nananã. E aí, o que eu falei com vocês? Por G1 Minas e Bom Dia. Minas, Belo Horizonte, e sempre a data aqui, ó, 2... Ó, foi hoje, tá, gente? Aconteceu. 2/7/2020, às 8h15. Aí, gente, quando eu tenho o jornal na internet, ele sempre coloca uma data, até porque, presta atenção, isso aconteceu tem 42 minutos. Então, foi às 8h15. Eu não sei se aconteceu às 8h15 ou se foi postado às 8h15, gente. Aí eu tô numa dúvida. Mas aconteceu hoje. Então, hoje de manhã. Então, na internet é tudo muito rápido. No impresso é rápido, mas não é na mesma velocidade que da internet. E esse por aqui, gente, vocês vão colocar o nome de vocês, de quem criou a matéria ou a reportagem. Ok? E embaixo, gente, a data. A hora não precisa, tá? Aí tem um vídeo, normalmente tem um vídeo. Aí vem, o que aconteceu?
Um carro em chamas desceu onde? A rua Geopiro, no bairro Novo Eldorado, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí foi à noite. Então, foi publicado às 8h15, né, gente? Então, não aconteceu às 8h15. Foi publicado na noite desta quarta-feira, 1º. Então, aqui eu tenho o que, onde e quando no primeiro parágrafo. Aí, gente, vem aqui, olha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu uma fumaça no motor do veículo e tentou apagar o fogo com o extintor, mas não conseguiu. Aqui eu tenho uma voz. A voz de quem? Crianças, não precisa. Tem uma voz aqui, que não é do jornalista. É de quem? É dos bombeiros. Exatamente. E aí é que eu quero mostrar para vocês. Isso que é um discurso citado no texto jornalístico. Normalmente, eu tenho um discurso indireto. O que é um discurso indireto? O discurso direto, eu ia colocar aspas, ia colocar o motorista percebeu uma fumaça no veículo e tentou apagar o fogo com o extintor. Disse o bombeiro fulano de tal. Fecho aspas disso. Então, eu estou dando um discurso o quê? Direto. Só que aqui eu estou usando um discurso indireto. O jornalista, de maneira indireta, trouxe a voz de quem? Do Corpo de Bombeiros. E aí, gente, na notícia que vocês vão produzir, vocês vão ter que olhar isso, porque vocês não tem como vocês entrevistarem os personagens, né, entre aspas, aí, da notícia. Então, vocês vão ter que pegar de um... Como é que fala, gente? De um jornal mesmo, tá? Imagina se você estivesse fazendo essa notícia. Vocês falariam do jeito de vocês, tá? Produziriam da forma de vocês. Só que o fato, vocês pegariam daqui o endereço, o dia, a fala, mas aí a forma que vocês vão contar a notícia com as palavras de vocês. Agora eu entendi. Eu tinha pensado que a gente teria que criar um fato e colocar, mas agora eu entendi. Se você pode ver o fato, por exemplo. Aí vai ser fictício, entendeu? Aí agora que eu entendi. Por exemplo, acaba os leitos em BH. Não sei se aconteceu isso. Foi uma notícia ontem. Então a gente bota isso. Aí só que a gente bota com as nossas palavras. Entendi. Aí, gente, vocês estão vendo que a notícia ela é minúscula. 1, 2, 3, 4 parágrafos e o maior parágrafo tem 3 linhas. Se vocês digitarem no Word, isso aqui vai pela metade. Essa notícia ela é pequena. Por que ela é pequena, gente? Porque é um caso que talvez não tenha muita relevância. Mas se eu pegar, por exemplo, vamos ver outra notícia aqui. Uma com mais relevância. Relevância, quando eu falo de relevância, gente, é num contexto geral, né? Aí, olha, como é que tipo assim, Dia do Bombeiro tem homenagem à vítima por Covid, carreta tromba e pega fogo no Fernão Dias, carro em chamas, e é sempre de acordo com a publicação, né, gente? Vocês viram um homem que alguém que vende livro no centro e queimaram os livros dele? Vocês viram essa notícia? Não. Um homem que era até morador de rua, hoje não é mais morador de rua, né? Não vive em situação de rua mais. Não. Ele, numa rua, lá no centro, na contorno com a Gromogol, ele vendia livros. Ele começou a receber livros e vendia por R$5 cada livro. Aí um desumano foi lá e queimou os livros dele. Só que aí ele tinha, eu não lembro quantos livros ele tinha, só que ele já recebeu ontem, né? Falando de coisas de ontem. Em 48 horas, o triplo de livros que ele já tinha. Se fosse uma coisa mais perto da minha casa, eu pegaria uns livros meus repetidos e doaria para ele vender. Aí ele está falando disso. Homem que vende livros na rua teve sebo incendiado, recebe milhares de doações. Aí a vacinação contra sarampo. Eu tomei.
Eu queria aquela dos jornais. A maioria sobre Covid, né? Só sobre o Covid. Não aguento mais. Ó, Santa Cruz, na região Nordeste, lidera o número de mortes. Aqui, olha. 87% dos leitos de UTI em Belo Horizonte estão ocupados em secretaria, sendo que alguns hospitais, como tipo Santa Casa, Risoleta, que é mais perto da gente, já não tem mais, né, leitos, né, gente? Não sei se vocês viram. Aí, gente, tem aí que eu falei sobre as fotos. Vocês vão recortar, vocês vão, né, copiar. Ó, gente, botando aqui, ó. Copiar a imagem, aí vocês vão lá no Word, colam, mas tem que colocar o quê? Que olha, legenda, leito do Hospital da Baleia, em BH, foto, divulgação TV Globo. Isso aqui tem que colocar. Beleza. Tá, gente? É tem a fonte, que colocar. Tem que colocar a fonte dos lugares que a gente acha a pesquisa? Não, no caso, não, gente. Eu quero mais das fotos, tá? Ou então, por exemplo, se você for copiar alguma coisa, pode falar, segundo o site G1, abre, se for discurso direto, se você tirou na íntegra, você vai abrir aspas, colocar e fechar. Na reportagem, você não precisa fazer isso mais, talvez, mais que na notícia. Agora, se você falar segundo G1, se for discurso indireto, aí vocês não vão precisar. Aí vocês estão vendo que a reportagem ela é maior. Como é uma coisa de maior interesse, né? Ela é maior. Vocês têm, não vou pensar no vídeo, tá, gente? Pensar na imagem, que sempre tem. Olha só para você ver. Tem um trecho, depois dados do estado. Ela é um pouco maior do que a outra reportagem que nós vimos, que é a outra notícia que nós vimos. Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês. Isso, estou falando de notícia, tá? Agora, a reportagem, gente, o que eu quero? Que vocês pensem em assuntos que vocês consigam pessoas para poder falar sobre, por exemplo, educação à distância. Pode ser uma ótima reportagem. E vocês conseguem pessoas... Então, vocês vão pesquisar sobre o assunto ensino à distância em época de pandemia. Estou dando um exemplo, vocês não tem que fazer sobre isso. Estou dando um exemplo. E aí, vocês vão falar. E aí, normalmente, a gente traz vozes. Vocês leram reportagens no livro de vocês que tem vozes de outras pessoas que não é do jornalista. Aí, quem eu posso... Se o assunto é educação à distância na época da pandemia, quem é que pode ser voz aí? Quem é que vocês podem trazer para ilustrar? Oi? Professor. Vocês podem, por exemplo, pegar o Pedro, pode pegar o Eric, por exemplo. Aluno. Aí vocês podem pegar um aluno. Pega os meninos do 8º ano de preferência. Né? Você pode até pegar do 6º e do 7º, não tem problema, mas cuidado com o aluno para não avacalhar. Quem mais que vocês podem pegar? Não é só professor e aluno, não. Tem alguém mais que está sofrendo mais do que... Diretora? Não, pode pegar também, mas tem alguém que está sofrendo... Nossa. Os pais. Não vou pegar não os pais de Nossa, vocês. Deus. Mas pega um pai do aluno do Fundamental 1, gente. Os pais de vocês não estão sofrendo, porque vocês têm total autonomia. Tá? A gente, a aula acabando aqui, a gente volta na aula de literatura para continuar falando, tá? Vocês têm total autonomia. Então, os pais de vocês recebem, passam para vocês se dão conta de abrir o Zoom, fazer atividades, programar. Pega o pai de um aluno do 2º ano, 3º ano. Se vocês quiserem isso, aí é fácil, não é difícil. Entendeu? Eles estão sofrendo mais do que eu, professor, e vocês, alunos. Entendeu o que eu tô falando? Aí, gente, dá para poder construir uma matéria muito legal sobre isso. E aí, além de construir uma matéria muito legal, com exceção de dados, que vocês precisam de números, às vezes, quase toda reportagem pode ser muito original. Pode sair muito de vocês, porque é um assunto que vocês dão conta, mesmo pesquisando,
algumas coisas e tal, vocês dão conta de redigir e ir buscar o quê? Exemplos. Se quiserem, por exemplo, trazer a voz de um especialista, tipo assim, de um psicólogo para poder falar sobre a ansiedade dos alunos. Aí vocês vão ter que pesquisar na internet, a não ser que vocês conheçam algum psicólogo. Gente, dependendo da reportagem, eu queria que vocês falassem para mim. A gente vai falar, a aula está quase terminando. Na próxima aula a gente vai voltar para a gente definir. Porque vocês vão precisar o tempo todo conversar para poder montar esse jornal. E aí a gente vai definir na aula quais sessões. Oi. É isso que eu ia perguntar. A gente pode escolher qualquer sessão? Tipo Não tem sessão que tem que fazer, né, gente? Tem que ter. Mas vocês podem escolher. Tem que ter no mínimo quantas sessões? Ou tem que ser só as essenciais, aí depois... Uai, Sidney. Vamos ver se a gente acha um jornal. Não sei se em casa tem jornal. Eu até tenho, mas eu não vou olhar aqui como é que tá o jornal que tá aqui em casa. Porque é daqueles maiores. Eu não lembro se é um jornal convencional. Pra gente olhar. Até mesmo, por exemplo, a parte... Não sei se existe uma seção criminalística. Não sei qual que é o nome dessa seção. Que seção que traz, por exemplo, assassinato, essas coisas. Não sei se tem um nome para essa seção. Eu acho que não tem, não. Porque traz mais de uma notícia. Sempre tem notícias maiores, como tem notícias menores. Então, é mais de uma. Porque, por exemplo, o Super, ele é menorzinho. Se a gente fizesse que nem o Super, ficaria um pouco menor, porque... Não, mas eu quero, tipo, não com a qualidade do Super, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não. Mas com a estrutura pode ser, não tem problema nenhum, não. Não é porque, tipo, se a gente fizesse que nem o Super, provavelmente seria menor. Agora, se a gente fizesse em outro jornal, poderia ficar maior. Mas aí... Vamos ver se eu tenho... Se eu acho o Jornal Super aqui, na internet. Ele é do Tempo, né? Eu queria, tipo, folhear. Outra coisa, gente, que talvez vocês tenham que copiar, que aí vocês vão ter que tirar. Charge, tá? Isso que eu ia falar, basta pegar a charge lá? Tem, porque eu não sei se vocês quiserem. Eu queria folheá-lo, sabe? Entendi. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês não ficarem boiando aqui, gente. Então, o que é não ter ser qualidade super? Por exemplo, eu não quero foto de mulher pelada. Pelada não, né? Seminua. Poxa, professor, aí tu me ferrou. Melhor parte. Aí você tem uma charge que até do Galo aí. Olha. Não, mas aqui eu peguei todas as charges. Que eu peguei só a parte. Cala a boca, cara. Pera aí, gente. Eita, Cid. Tá aqui, olha. Que feio. Olha. Mas eu queria ele impresso, sabe? Em forma impressa. Tinha que ser impresso para a gente analisar. Tem ele impresso aqui. Mas se vocês quiserem, vou ver se... Eu não vou sair na rua para poder comprar só um jornal, não, gente. Mas... Eu não lembro. Pior que a gente precisava de um jornal impresso para a gente olhar exatamente. Eu vou ter que sair, toda vez eu vou ter que ir à rua hoje comprar uns negócios, vou ver se eu compro o Jornal Super e a gente analisa esse jornal, a estrutura, tá, gente? Eu vou liberar vocês e aí na próxima aula a gente volta, tá bom? Vou encher a pança agora, vamos lá. Daqui a pouco.